Muito bem, agora vamos para Achamos em Minas. Vamos conhecer agora duas escritoras mineiras que acabaram de publicar livros bem interessantes, viu? É sobre a pandemia de coronavírus. Um é infantil e o outro é uma ficção baseada em fatos reais. Olha como tem talento nas Minas Gerais. Vamos lá ver! O Achamos em Minas de hoje será sobre escritos de quarentena. Vamos conversar com duas escritoras que, com muita sensibilidade, conseguiram traduzir em palavras os sentimentos desse momento tão complicado que estamos vivendo. E a nossa viagem de hoje vai começar com a escritora e roteirista Gisele Mirabai, que escreveu o livro Ana de Corona. Conta a história de uma menina que teve a vida toda transformada por causa desse momento que estamos vivendo. Ei, Gisele, tudo bem? Ei, Luciana, tudo bom? Tudo já. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Sim, eu tô até com ela aqui para mostrar para vocês. A Ana de Corona é o primeiro romance sobre a pandemia do Brasil, né? E ele foi escrito logo no inicinho dessa loucura. Eu estava muito mexida com tudo que estava acontecendo, né? Foi muito de repente. E como eu já estava com muita informação sobre uma pesquisa que eu estava fazendo para a Amazônia, eu tive a ideia de fazer um livro sobre o fio do novelo de lã, que liga toda a questão que está acontecendo com a questão ambiental, só que num universo ficcional, abordando todas as facetas da sociedade, desde a questão do feminicídio dentro de casa, divórcios por causa da quarentena, maternidade. Abordei tudo que está acontecendo dentro das casas a partir da contaminação da protagonista, que é a Ana. Gisele, você teve essa experiência na sua vida, né? Não foi só na literatura. Na história, a família da Ana pega o coronavírus, ela tem bastante sintoma, o marido e a filha ficam assintomáticos. Eu não vou dar spoiler, né? Mas os sogros dela também pegam, enfim. E o mais assustador, e aí eu publiquei o livro, né? Meu filho gritou, isso faz parte da quarentena. E aí, o que aconteceu? Eu publiquei o livro inicialmente por formato digital, tive milhares de downloads, assim, teve uma divulgação boca a boca muito grande. Depois eu publiquei ele, a edição física, né? E depois eu dei uma silenciada, é como se aí eu assentasse o que estava acontecendo com a quarentena. E foi aí pouco depois que, num plot twist que a gente chama em roteiro tão inacreditável, a minha família também pegou coronavírus. Só que ao contrário, eu tive poucos sintomas, né? E o meu marido ficou bem doente, assim, foi bem complicado. Ele foi para UTI, não pela questão respiratória, mas por tromboembolismo pulmonar, que deu como resultado de Covid, mas descobrimos a tempo, então ele ficou bem rápido. Mas o inacreditável disso tudo é que o fato de eu ter escrito o livro e ter pesquisado bastante sobre o que acontecia, porque o vírus é o personagem do livro. Então, eu pesquisei, a minha irmã também como médica me ajudou, tudo o que acontece no organismo, e eu descrevi isso de forma poética. E por eu ter pesquisado tanto, eu sabia o que estava acontecendo. Então, por causa dessa informação, também a gente salvou a vida dele a tempo. Isso foi inacreditável. Se eu falo nada, é por acaso, né? E agora vamos para a Contagem conversar com a Paula Emanuela Fernandes, que escreveu o livro Show Coronavírus, um livro dedicado para as crianças, né? Tudo bem, Paula? Tudo jóia com vocês. Obrigada pelo convite. Tudo já. Então agora vamos embora para sua história, né? Então, a protagonista é a Bia. É uma garotinha que não está entendendo nada. Por que os comércios estão fechados? Por que as pessoas estão com máscaras? Então ela fica muito perdida, assim. E aí, com a ajuda de um médico, né, de um especialista, ele explica tudo para ela. O que é esse coronavírus? No final, é óbvio que a gente tem um final feliz, né? Com a vacina, com pessoas curadas, com pessoas que conseguem entender essa pandemia e se tornar pessoas melhores, né? Mais solidárias. E escrever para crianças sobre esse tema foi muito difícil? Eu percebia que as crianças estavam muito apavoradas. Então, eu queria fazer um material que informassem essas crianças de forma a não causar pânico, né? Então, um material mais leve, com a ajuda de profissionais das áreas da saúde e da educação. E aí veio esse livro aqui, o Show Coronavírus. Agora eu vou pedir para que cada uma leia um trechinho. Tá, vou ler um pouquinho da sinopse do livro, né? Em uma segunda-feira,
o dia amanheceu diferente. As escolas fechadas, quase ninguém nas ruas e pessoas utilizando máscaras. O que era aquilo? Beatriz, ou melhor, Bia para os mais legais, descobriu um tal bichinho que a gente não vê, chamado coronavírus. Esse livro está disponível online e gratuitamente. E é isso, vamos com fé que isso vai passar, né? Isso tem que passar. Então eu vou ler um pouquinho sobre o que é a Ana de Corona. A jovem ambientalista Ana tem sua bolsa de pesquisa cortada pelo governo. Com a rotina sobrecarregada pelo trabalho, maternidade, casa e o casamento atribulado, ela perde a concentração nos estudos, até ser contaminada por um vírus pandêmico que a leva de carona em uma viagem poético-científica por um planeta já há tempos contaminado. Obrigada, adorei conhecer um pouquinho da história e dos escritos de vocês, né? Obrigadão, gente! Tchau! E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo.